Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a voz do silêncio e o perdão. Bom, A Voz do Silêncio é um filme japonês em animação, em anime, lançado em 2016, baseado em um mangá com o mesmo título. Ele conta a história de Nishimiya Shoko, perdão pelo meu japonês, tá? Uma estudante com deficiência auditiva, ou seja, ela tem dificuldade de ouvir, e que na infância ela sofria bullying por um grupo de colegas e dentro desse filme também conta a história de um desses colegas que praticava bullying com ela, que era o Ishida Shoya. Perdão pelo meu japonês, tá horrível, né? Mas vamos lá. A garota, ela acaba mudando de escola por conta dessa questão do bullying e anos mais tarde, né, ela reencontra o Ishida, né? Ao longo da história do filme, a gente acompanha principalmente na perspectiva do rapaz, do Ishida. E aí o Ishida, ele acaba desenvolvendo um sentimento de culpa muito grande por causa das coisas ruins que ele fez quando ele era criança e na adolescência, e que aí acabou fazendo com que ele chegasse a desenvolver um quadro de depressão. E aí, com essa dificuldade de se perdoar e de pedir perdão, ele acabou não vendo valor mais na sua própria vida. O filme, ele trata de um tema bastante delicado, né? Tanto da depressão, do bullying e até mesmo das tentativas de autoextermínio, né? E aí eu peço desculpas para começar esse episódio de um jeito meio triste, pesado, né? Contando essa história, né? Mas eu garanto que daqui a pouco a gente vai conseguir melhorar isso, tá? E eu peço perdão também, mais um detalhe, porque eu vou ter que, infelizmente, contar bastante spoiler do filme. Então, se você quiser ouvir esse episódio até o final e se importar com questão de spoiler, eu te recomendo procurar esse filme. O nome original dele é Koe no Katachi. Então eu vou escrever aqui na descrição, então você pode procurar o nome aí, tá bom? E aí também vou ter que contar o desfecho do filme também, o encerramento. Então, bora lá então? Retomando a história, toda vez que eu vi esse filme, eu vi ele várias vezes, eu senti muita raiva de início, né? No inicinho do filme, vendo aquelas ações de bullying, e também senti muita vontade de chorar depois nas outras partes, né? Quando vai contar na perspectiva do Ishida. E porque esse tema, tanto do bullying quanto da depressão, eles me tocam muito, porque eu já passei tanto pelos dois na infância e na adolescência, né? E graças a Deus e as pessoas que ele colocou no meu caminho, na minha história, eu consegui superar tudo, né? E aí, por causa disso, eu me emociono bastante. E tem a ver algumas vezes que eu estava assistindo tanto que eu me perdi, né, de mim, né, e comecei a chorar por conta da história triste também dos personagens. E aí, bem no inicinho do filme, na parte que mostra o Ishida já mais velho, né, o rapaz que fazia bullying, a gente percebe que ele ficou com tanto remorso daquilo que ele fez, e ele passou a desvalorizar a própria vida ao ponto dele tentar se desviver. E aí eu digo remorso porque na nossa perspectiva cristã, o arrependimento e remorso são coisas diferentes, mas que partem do mesmo princípio. Esse princípio é o pecado, a culpa. E vamos lá. O arrepender-se é reconhecer o próprio erro e acreditar que é possível o perdão, buscar esse perdão e também lutar para não voltar a cometer o mesmo erro. Isso, na nossa perspectiva cristã, é o arrependimento. Já o remorso é alimentar dentro de si a culpa, que está se sentindo por ter errado, e buscar se punir por esse erro, além de não reconhecer que existe a possibilidade de perdão
para esse erro, não reconhecer que existe a possibilidade de se reparar o erro que se cometeu e ainda por cima não reconhece que existe a possibilidade de lutar para não cometer esse erro novamente. E aí a gente pode pensar essa questão do remorso fazendo uma comparação com a alimentação das vacas, né, dos bois, né? Com a forma como eles digerem o alimento, né? Então, vamos lá. Eles comem o alimento assim, né? Primeiro eles comem, mastigam, depois jogam para o primeiro estômago, depois esse alimento volta para a boca, eles mastigam de novo, depois volta para o estômago, depois vai para o outro estômago, perdão, e aí vai seguindo a sequência. E aí no final das contas, essa ruminação, esse ato de comer dessa forma, chama ruminação, né? E aí a gente pode fazer essa relação, porque quando a pessoa no remorso, ela relembra do erro que ela fez, e ela fica voltando com aquilo na cabeça, com as cenas, com os pensamentos com relação àquilo, ela meio que rumina o pecado, rumina o erro, e ela busca também continuar lembrando para si mesmo que ela tem ainda aquele pecado, que ela cometeu aquele erro, aquele pecado. E aí entra o problema. Ela acaba correndo o risco de esquecer que a misericórdia de Deus é infinita. E aí, voltando para o filme, o Ishida, ele não consegue tirar a própria vida. E aí, depois disso, acontecem alguns pontos, alguns fatos, né? E ele ele reencontra a Nishimiya e passa a tentar buscar reaproximar dela e pedir perdão. E aí, durante esse processo, né, da história dele, a gente percebe, né, vê que os amigos que ele tinha, que faziam bullying tanto com a Nishimiya, né, quanto faziam a bagunça na escola e por aí vai, o Shimada e o Hiroshi, perdão pelo meu japonês, horrível, mas eles começaram a deixar de ser amigos dele. E aí, aos poucos, isso foi alimentando a solidão no Ishida. E aí o Ishida passa a não conseguir mais olhar o rosto das pessoas em volta dele. E ele começa a enxergar um X no lugar do rosto, né? A gente vê essa representação pra gente do X no lugar do rosto das pessoas, né? Só que aí, durante esse processo de procurar o perdão, ele acaba conhecendo algumas pessoas que passam a ser amigos dele. E também ele acaba encontrando, né, pessoas antigas do seu passado que não eram amigas. Mas é sobre essas novas amigas, esses novos amigos, né, essas pessoas não sabem do passado dele. Então, acabam continuando aproximando dele. E aí, o lance aqui que a gente vê é que aparece um novo caminho para a vida do Ishida, como se fosse um novo recomeço para a história dele. Ele reencontra amigos antigos e encontra novos amigos. Só que aí, com relação à questão dos amigos antigos, os colegas antigos de escola, isso acaba relembrando dentro do coração dele as coisas que ele tinha feito no passado. E aí, mais pra frente, a gente percebe que o remorso continua nele. E aí, a gente chega no final da história, em que a gente vê que dá certo. Ele reencontra, né? Desenvolve uma amizade com a Nishimiya. Só que aí a gente percebe também que a Nishimiya também está adoecida e também com um certo remorso. Só que na perspectiva dela, ela que traz um sentimento de culpa com relação a ela mesma. E aí entra no ápice do filme. Chega um certo ponto em que eles resolvem ir juntos, né, para um festival junto com a família da Nishimiya, né? E aí chega um certo momento em que a Nishimiya, ela fala pro Ishida que ela tem que ir embora para casa, se despede dele, deixando até a família dela para trás, né? Nessa história a gente sabe, né, que a Nishimiya tem uma irmã mais nova e mora com a mãe e morava com a avó. E a avó falece ao longo da história. Mas aí, voltando para esse ponto, nesse momento da história, a família reencontra ele,
pergunta por que aconteceu. Ele fala que ela foi embora, né? E aí a irmã da Nishimi, acho que, se eu não me engano, ela esquece a câmera dela em casa, a câmera fotográfica, e pede para ele ir lá buscar para ela. Ele fala que pode buscar e tal, e volta para casa. E quando chega na casa, a casa é num segundo andar, né? Se eu não me engano, num apartamento. E aí ele vê a Nishimi no parapeito do prédio dela, na varanda, tinha lá, tentando se jogar. E aí ele grita pedindo para ela não fazer nada, só que ele percebe que ela está sem o aparelho auditivo. Então ela não escuta nada naquele momento. E aí ele corre para tentar segurar ela. Só que aí ele segura e ela fica pendurada, segurando o braço dele. E aí naquele momento, ele percebe que a força dele está acabando. E com a força acabando, ele faz uma prece. Ele pede para Deus. E pedindo para Deus, ele pede perdão pelo pecado, pelos erros que ele cometeu. E pede força para conseguir salvar a vida dela. E promete que ele passaria a olhar para as pessoas, olhar no rosto das pessoas, enxergar as pessoas, né? E aí Deus atende. E ele consegue levantar a Nishimi. A Nishimi consegue se salvar, só que ele cai lá de cima e desmaia. E aí depois, com a queda, ele ficou em coma e hospitalizado por bastante tempo. E nesse tempo, né, a Nishimi, junto com os colegas dele, né, os amigos dele, continuaram, né, a desejar para ele bem, permanecer junto com ele. E aí chega no final, ele consegue recobrar a consciência, e aí ele percebe que os amigos que ele tinha juntando com os colegas antigos e os novos que ele fez, e a Nishimi, ele percebe que ele não ficou só mais. E aí ele passa, né, a enxergar as pessoas, o rosto das pessoas. E aí a gente vê, né, o perdão e a reconciliação acontecendo na vida tanto dele, do Ishida, quanto na vida da Nishimi. E aí o motivo que me trouxe aqui para poder contar essa história para vocês é para lembrar que Deus, ele perdoa a gente. E ele sempre está disposto a perdoar a gente. Ele sempre está disposto a perdoar quem se arrepende de verdade. E não tem pecado que seja maior do que o amor e a misericórdia de Deus na nossa vida. A gente pode comparar as pessoas, né, aparecendo na vida do Ishida durante esse processo que ele busca perdão, né, da Nishimi, como os sinais e as ações de Deus na nossa vida. Que Deus sempre deixa sinais na nossa vida para a gente lembrar que Ele está cuidando da gente. Mas ainda assim Ele respeita as nossas escolhas. Eu abro um pouquinho um parênteses aqui para contar um pouquinho, um pedacinho da minha história, mesmo que seja de forma fragmentada, porque eu sinto que não vem ao momento contar isso com detalhes, né? Quando eu estava com depressão, na última vez que eu tentei, né, Deus, ele mandou pessoas para minha casa para mostrar que ele cuidava ainda de mim. E aí eu tinha a escolha entre fingir que eu não estava em casa quando as pessoas tocavam a campainha da minha casa, e atender, né? Eu escolhi atender. E aí começou o meu processo de cura. Eu já tive outros momentos, né, que eu tive os sintomas, que eu pensei coisa errada e por aí vai, mas o processo em si não foi uma coisa rápida da minha cura, do meu tratamento, né? Foi algo longo. E aí, nesse ponto, eu recordo que a depressão em si não é uma doença que cura da noite para o dia. Tanto na perspectiva eu, enquanto psicólogo, como cristão, eu percebo que demanda tempo, é um processo que demanda tempo. E que a gente, desde o ponto, né, que a gente tem que resolver as questões que levam a gente a adoecer, né, no processo, levam a gente a chegar a desenvolver a depressão,
até as mudanças de pensamento e comportamento em relação aos nossos próprios conflitos internos, nossos problemas, a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas culpas também, né? Tudo isso demanda tempo. E eu garanto que Deus, Ele está em todo esse processo de cura. E pode ser que a gente perceba que em alguns degraus maiores dessa subida de melhora, né? A gente perceba só quando a gente passa pela cura das questões mais maiores, né? Só que a gente também pode não perceber que Deus também age nas partes pequenas, né? A gente pode comparar isso com uma escada. Tem os degraus, às vezes, um pouco mais altos e outros um pouco mais baixos. A gente percebe os atos grandiosos de Deus. Mas Deus também ele age nas pequenas coisas dentro desse processo nosso de cura. E aí, hoje eu venho falar para você que Deus ele pode usar tanto os médicos, psicólogos e até outras pessoas para te curar. E aí, não esqueça que Deus ele existe e que não existe impossível para Ele. Não existe impossível para Deus. O psicólogo e o médico podem até ser tocados com o testemunho da ação de Deus na tua vida. Então, quando você conta para eles, quando você procura o tratamento, Deus ele pode usar dessa tua cura, do teu processo também para tocar o coração desses profissionais, né? E Deus pode também até curar a vida deles. E aí lembrando, né, que, por exemplo, Jesus, quando ele curava algumas pessoas, essas pessoas ele mandava para ir encontrar os sacerdotes e os doutores da lei. E lá, dando esse testemunho da cura, essas pessoas também eram tocadas, né? Então, se você estiver passando por dificuldade, não deixa de procurar ajuda, não. Deixa Deus cuidar de você, reze, ore pedindo para Deus aquilo que você reconhece que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, não tenha medo de Deus. Confia nele, confia para Ele todas as preocupações. E Deus ele vai agir. E mesmo que você precise tomar medicamento, procurar ajuda psicológica também, não tenha medo. Porque Deus ele pode usar dessas pessoas para curar. Deus ele continua em tudo, tá bom? E esse foi o episódio de hoje. Eu te agradeço por ter me ouvido até aqui, né? Compartilhe se você gostou, curta também, siga a gente nas nossas redes sociais, siga a gente aqui na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. E para ouvir a gente nos próximos episódios. E que Deus abençoe muito você. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.